Hey guys, what's going on? Robert, estamos de volta. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Legal então? Pessoal, aqui abaixo vai ficar um telefone para aquelas pessoas que querem realmente contribuir, montar um comitê revolucionário para que a gente possa realmente ajudar o nosso povo brasileiro. Tá bom então? Fique ligado nas lives que tá para acontecer soon as possible, o mais rápido possível. Bom, tô fazendo esse vídeo aqui, eu sei que já é dia 10 de outubro aí no Brasil, estamos aqui na calada da madrugada, e você que tá aí sentado do outro lado, quando você assistir esse vídeo, lembre-se dos números que nós iremos passar aqui para você. Então, para você que já está aí no dia 10 de outubro, hoje é o Dia Nacional da Luta contra a Violência da Mulher. O que nós devemos celebrar? Você sabe que o Brasil é um dos países mais racial da face da Terra. Existe uma desigualdade gigantesca. Muita gente fala, tem corrupção por causa da desigualdade. Mas a corrupção existe por causa da desigualdade? Ou a desigualdade existe por causa da corrupção? É o país que tem a maior desigualdade racial do planeta. Então, nesse sábado, a gente celebra o Dia Nacional contra a Violência da Mulher. E a gente não tem poucos motivos para se comemorar esse dia. Porque, diga-se de passagem, é um dia difícil. A gente sabe que a maioria da população brasileira são mulheres e graças às mulheres nós estamos aqui, se é que você me entende. Então os casos de femicídio no Brasil cresceram quase 25% em 12 estados durante a pandemia, segundo os dados de pesquisa que nós temos aqui na mão, ou seja, o Fórum Brasileiro e os research que a gente faz aí por outras vias de fato. Então, de acordo com esse movimento, ou seja, de acordo com esse levantamento desses institutos e das pesquisas que nós fizemos, até quinta-feira, nós já estamos no sábado, desde o início da pandemia, 3 mulheres morrem por dia vítimas da violência doméstica. Só em São Paulo o número chega a 79, Minas Gerais 64, na Bahia, a terra do Paim, 49. São os estados com maior número de casos de femicídio nesse período. Então, é gigantesco. E o mais interessante é que nessas estatísticas que são preocupantes, o aumento de denúncia feita por telefone, entre uma comparação do ano passado, março do ano passado, 2019, a 2020, nós tivemos aí registrado um acréscimo de quase 19%. Sem falar nas ligações anônimas que foram feitas as denúncias. Em abril deste ano, nós estávamos na pandemia, quando começou a quarentena, já havia sido decretado, claro, em todos os estados brasileiros, o número cresceu a quase 38%. Então, se a gente for fazer uma análise, o que nós podemos analisar e ver? Que existe uma normalidade na sociedade, ou seja, em primeiro lugar, nós somos uma sociedade violenta. A violência é muito mais praticada no Brasil do que nós imaginamos, principalmente você que está aí. Isso acontece porque há uma aceitação social em todos os aspectos, social, econômico, político. Se o governo tira todos os direitos, se o governo fala assim, ó, a partir de amanhã não tem mais salário, todo mundo vai para casa e vai assistir televisão. E se condiciona a essa situação. Então, a gente está vendo que existe essa aceitação social e nós também conseguimos enxergar para o outro lado, por vezes de fato, uma banalização da violência. Isso é muito grave. Isso aí cheira a genocídio, gente.
Então, o fato que a convivência social ao longo da pandemia agravou este quadro, até porque as agressões contra as mulheres se baseiam em uma situação de superioridade da dependência financeira, muitas das vezes. Mas esse é um problema social que já vem se arrastando por décadas no Brasil. E o que sustenta isso é a violência urbana. Quando a violência, isso é importante você prestar atenção, quando a violência ela é naturalizada, as agressões se tornam um lugar comum. É o que acontece no dia a dia, em todos os aspectos. Cada dia que passa, a cada minuto, nós temos várias notícias. E tudo que é colocado através da mídia, nós normalizamos. A gente não consegue ter um impulso para poder quebrar, exigir, lutar, reagir, porque nós esperamos por entidades, nós esperamos por outras pessoas. Então, 12 mulheres foram assassinadas em casa e outras 4 mortas em áreas ou propriedades rurais. Em todos esses casos, as mulheres foram mortas por seus companheiros e ex-companheiros. A gente vê uma violência gigantesca. Então, se eu for ler aqui mensagens que a gente recebe, de todos os aspectos, a pauta seria gigantesca e a prioridade tem que ser colocada em pauta para que os espaços de convivência social pudesse ser diminuído em todos os aspectos. Então o problema cresce à medida que as políticas públicas oficiais dos governos estão fora da discussão. Então, se nós não começarmos a centralizarmos setores, ideias importantes, a gente perde o foco. Então isso é importante a gente entender, que é preciso ensinar não só nas escolas, mas a questão deve ser visitada, revisada em todos os aspectos, porque existe uma negação do problema. Então o Estado passa um pano e o governo nega que haja um problema de violência doméstica em todos os aspectos, violência por criança. Hoje mesmo acabei de terminar um vídeo aí falando, vou editar, sobre o trabalho infantil. São centenas de crianças que trabalham em condições, sem aquelas que continuam, que crescem com remorso, com problemas, porque a gente sabe que o caráter de uma criança, ele é instituído, ele é criado, é gerado dentro das 4 paredes de um lar. Se não tem estrutura suficiente, muito sofre literalmente. Então, diante desse cenário, nós estamos vendo que há um problema que deve ser resolvido, ou seja, estabelecer qualquer política pública de prevenção, muitas das vezes é deixado de lado. Então, durante esse cenário de agravamento dos índices da violência doméstica, nós chegamos a um ponto determinado onde o aumento é uma faca de 2 gumes. Por um lado, são mais assassinatos e por outro, nós estamos falando de mulheres que estão denunciando a causa. É triste porque a gente precisa pensar hoje no Brasil que esses números são subnotificados. É meio que parecido com o que está acontecendo na pandemia, por vias de fato. E a gente sabe que a violência no Brasil se tornou tolerável, inclusive pelos órgãos de Estado. E esse feminicídio, né, é sempre a última etapa de um processo congruente, se a gente for analisar, que começa com a violência psicológica, os insultos em todos os aspectos. Então, se a gente for analisar aí, hoje nós temos aí uma violência institucionalizada em todos os aspectos, numa sociedade que produz, que não traz confiança, que inverteu os valores, diga-se de passagem, e muitas dessas que já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar
foi literalmente provocada por um homem. Então, a questão de todos esses conglomerados, principalmente, de formar um combate contra a violência da mulher e ampliação das delegacias, especialistas de atendimento das mulheres, enfim. Muitas das vezes, as pessoas que atendem esse tipo de caso, elas não encaram com seriedade da melhor forma possível. Porque muita gente questiona a briga de marido e mulher, muitas das vezes, mas aí a gente vê que lá no final da fila, a gente vê que existe um resultado gigantesco. Então, só para a gente lembrar, a Delegacia da Mulher é uma conquista, que foi um movimento feminista que partiu aí adiante, né? Numa empreitada para poder realmente ajudar as mulheres. Mas isso não resolveu o problema, porque não afetou só os valores da sociedade, principalmente da polícia. Uma polícia que está totalmente fora do eixo e precisa se trabalhar isso. Os governos progressistas não fizeram isso no passado, nem os governos que nós tivemos anterior. Então há um espaço claro. Há mulheres que estão conquistando espaço dentro desse segmento e muitas das vezes a gente precisa ter essa recepção, principalmente quando acontece num caso desse, que a pessoa procura, o primeiro lugar que ela procura é uma delegacia para poder fazer uma denúncia e tentar esclarecer. Então, existe um bloqueio psicológico entre a pessoa que está sendo violentada e principalmente os órgãos que não têm capacidade. Eles estão parados, se paralisaram para poder enfrentar e muitas das vezes concluir, trazer uma ajuda através desse sentimento. E isso é comum que as mulheres peçam proteção sobre qualquer tipo de preconceito e muitas das vezes as pessoas não são acolhidas como deveria ser feito. Bom, 5 anos da lei do femicídio, né? A lei complementou 5 anos agora em 2020, desde o dia 9 de março de 2015. Os assassinatos de mulheres envolvendo violência doméstica e questões de gênero passaram a ser qualificados como crimes hediondos, com penas até 30 anos. Só que o femicídio não existe como substantivo e nunca havia sido considerado que a condição de gênero, sob todos os aspectos, determinante na prática de crime, poderia ser avançado. Então, deixa um pouco aí a desejar, porque a defesa da honra é um valor falso que impõe a mulher a uma vida de reclusão. É triste a gente ver esse tipo de situação num país que a gente sabe que nada funciona, nós estamos indo para um caminho de um retrocesso, literalmente. Então, estou trazendo aqui à tona para que vocês realmente possam se conscientizar que hoje, nós estamos de madrugada aqui, é o Dia Nacional de Luta contra a Violência da Mulher. É triste a gente ver situações assim. A gente sabe que hoje, sábado, até meia-noite de sábado, vão morrer mais ou menos de 10 a 15 mulheres. Nós, nas nossas pautas de transformação do Trust, nós temos ênfases, principalmente para que a gente possa ajudar da melhor forma possível essas mulheres que realmente, se não fosse por causa dela, nós não estaríamos aqui. Pense nisso, lembre-se que tipo de pessoas nós somos, o que nós representamos, para que a gente possa realmente se organizar da melhor forma possível e ajudar contra esse femicídio aí que atravessa o Brasil em todos os aspectos. Nós não podemos perder o nosso espaço. Bom, se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não quiser, deixe seu comentário. Preste atenção nas coisas que estão te distraindo. Tá a fim de montar um comitê? Se inscreve aqui embaixo, vai ficar um telefone. Se você não tá a fim de lutar, parabéns. Vamos seguir em frente. Mas se você realmente quer
lutar pelo seu país e ajudar a mudar, a reconstruir, entre em contato nesse número. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Legal então? Fui!